Olá pessoal, aqui é a Juliane Furno, colunista do Jornal Brasil de Fato, e queria passar rapidamente pela notícia da aprovação ontem da MP da privatização da Eletrobras na Câmara dos Deputados, que agora segue para o Senado Federal, e queria comentar alguns elementos que caracterizam esse projeto como bastante problemático para a sociedade brasileira. Em primeiro lugar, as empresas estatais são um patrimônio do povo brasileiro, constituídas pelo Estado brasileiro, ou seja, não são empresas de governo. Isso quer dizer que para um governo de ocasião vender, se desfazer do controle acionário de uma empresa desse porte, teria que pelo menos passar por um processo de escuta e consulta com a sociedade brasileira, já que trata-se da venda de um patrimônio nacional já desenvolvido há pelo menos muitos anos. Em segundo lugar, esse projeto também vai um pouco na contramão do mundo. Em primeiro lugar, porque o mundo como um todo caminha para uma transição da matriz energética, em que a matriz hidroelétrica desponta como uma das principais. O Brasil, diferente da maioria, grande maioria dos países do mundo, ele tem como sua principal característica justamente essa nova fonte de disputas e interesses geopolíticos, que são grande abundância de chuvas e grandes reservatórios de água, que possibilita uma transição para uma matriz de hidrocarboneto, inclusive para uma matriz de energia com base em baterias, ou seja, o mundo todo está de olho e tentando se apropriar dessas parcelas de energia limpa e renovável hidrelétrica, enquanto o Brasil está se desfazendo desse ativo. Além disso, várias experiências ao redor do mundo atestam o relativo fracasso de privatizações, principalmente em áreas de infraestrutura, como água e energia ao redor do mundo. Então, não é à toa que vários países têm revisto a concessão privada no fornecimento desses serviços, justamente pela característica do setor privado, que se por um lado é bom para gerir uma série de empresas, para empresas que lidam com infraestrutura, que tem um custo elevado, uma maturação às vezes do lucro de longo prazo e que precisa atender aos interesses nacionais, não só a lugares onde é mais rentável, em grande medida essas empresas não têm conseguido responder à altura dos desafios. Mais do que isso, o argumento de que a Eletrobras seria uma empresa ineficiente, por isso a necessidade de privatização, também não se sustenta. Inclusive, os últimos apagões que teve no Brasil, tanto em 2017 no Nordeste, quanto o último no Amapá, no norte do estado, no ano de 2020, foram causados justamente pela ineficiência de empresas privadas. E não só não foram feitos pela Eletrobras, quanto a Eletrobras foi acionada para corrigir essas falhas na energia feitas, repito, por empresas do setor privado. Além do mais, a justificativa de que vender a Eletrobras abriria maior possibilidade de concorrência no mercado de energia e a concorrência é importante para fazer o preço cair para o consumidor final, também não é verdade. Em primeiro lugar, pela própria estrutura bastante oligopolista do setor de energia, ou seja, é impossível ter muitas empresas, por exemplo, disputando o fornecimento, a distribuição de energia, porque a gente não pode escolher o cabo de energia que abastece a nossa casa, ou seja, é de certa forma um monopólio, né? É uma empresa que administra, ela pode precificar da maneira como ela quer, na medida em que não existe a concorrência para o consumidor. Mas, além disso também, se a gente for olhar os dados da própria conta de luz do brasileiro, pelo menos usando uma metodologia oficial, que ainda assim poderia ser questionável, pelo menos a conta de luz, tanto para consumidores quanto para indústrias, aumentou em 50% acima da inflação desde 1995 até 2017. E a própria expectativa da própria ANEEL é que a conta de luz fique pelo menos em 17% mais cara, porque a Eletrobras é quem consegue conceber ou quantificar o preço mais barato, justamente porque não é uma empresa que visa lucro na sua natureza e também porque os leilões de compra de energia, quando participa a Eletrobras, o deságio do preço tende a ficar menor, ou seja, a Eletrobras ela ajuda inclusive a puxar o preço pago pela tarifa de energia para baixo. E em terceiro, quarto lugar, é equivocada essa ideia de que a Eletrobras seria uma empresa não lucrativa e por isso repassar para o setor privado seria uma forma de desonerar o Estado do seu financiamento, porque a Eletrobras é uma empresa lucrativa, é uma das 4 empresas mais lucrativas que contribuem inclusive para o Tesouro Nacional, ou seja, os dividendos da Eletrobras
na medida em que o Estado ou seu acionista majoritário servem para financiar gastos sociais do Estado. E, em último lugar, a justificativa de que a Eletrobras precisa ser passada ao controle do mercado porque ela não tem capacidade de investimento também é bastante equivocada. Em primeiro lugar, porque a capacidade e o financiamento, o investimento de fato, em grande medida são determinações da política. Então, a Eletrobras não é uma empresa deficitária, pelo contrário, é uma empresa superavitária e tem uma dívida EBITDA, ou seja, ela tem um endividamento medido através da sua capacidade de geração de receita líquida corrente de 1,5%. O que quer dizer? Que ela tem um alto potencial de investimento porque tem um endividamento muito pequeno, inclusive comparado com as próprias empresas de energia do setor privado. Para vocês terem uma ideia, uma empresa teria dificuldade de obtenção de investimento no mercado internacional, seria precificada como de alto risco se tivesse uma dívida EBITDA de 8%. A Eletrobras tem de 1,5%. Ou seja, a decisão de não investir é uma decisão puramente política, já que a empresa tem capacidade de se alavancar no mercado e fazer o conjunto de investimentos necessários e uma sobra expressiva de caixa que poderia também ser mobilizada para fazer um conjunto de modernizações importantes para o desenvolvimento do setor energético brasileiro.